Investigação é o ato ou efeito de investigar, busca, pesquisa. Para que esse período inicial do texto mostre construção uniforme e adequada, sua estruturação deveria ser. Cara, quando a gente bate o olho nisso daqui, quando ele fala assim, ó, investigação é um ato. Quando eu vejo depois busca, pesquisa, dá a entender que busca e pesquisa estariam paralelos, né, a ato, né? A investigação é o ato ou efeito de investigar. Investigação é a busca, a pesquisa, correto? Caberia entender isso, né? Mas nas alternativas você vai perceber que a banca elimina essa possibilidade de entendimento, correto? Então aqui é a tentativa de observar um possível paralelismo aqui, né? Bom, beleza, mas olha só. Investigação é o ato ou efeito de quê? De investigar, busca, pesquisa. Na realidade deveria ser o quê? Buscar, pesquisar, concorda comigo? Para que esse período inicial mostre construção uniforme, então ele quer a uniformidade, isto é, ele quer o paralelismo, e que seja adequado, tá? Adequado na questão lógica, na coerência, no contexto, correto? Então tem que ter uma relação lógica aí. Ok, então vamos lá. Investigação é o ato ou efeito de investigar, buscar, pesquisar. Ô Terror, mantém aqui uma uniformidade? Sim. Aí você vai perceber que para haver um paralelismo, então nós temos uma enumeração e essa enumeração deve ser de mesma base. O que não aconteceu aqui. Se eu tenho enumeração, são 3 elementos, eu começo com o verbo no infinitivo, depois eu tenho os substantivos abstratos. Né? Então não é o caso aqui, beleza? Então neste contexto aqui que você vai anotar, poxa, ou coloca tudo para verbo, ou coloca tudo para substantivo, para você ter o paralelismo, correto? Então você tem aqui depois, olha, investigar, buscar e pesquisa, não dá, colocar um substantivo no meio aqui. Investigar, depois você coloca busca, pesquisa, também não dá. Olha, investigação, busca e pesquisa, olha só. Aqui tudo substantivo. Então mantém aqui, ó, isso aqui manteve o paralelismo, olha. Então as alternativas A, B e E, elas mantêm o paralelismo, a uniformidade, ok? Elas mantêm. Ok, show de bola. Agora nós temos que ir aprofundar. Agora tem que verificar a questão de adequação. E aí você vai perceber o seguinte, olha só, o que é investigação? Quando você dá um conceito, você vai perceber o seguinte. Você dá um conceito, você fala assim, ó, o elemento X, isso a gente viu também na parte de definição, a nossa aula de modo de organização discursiva, nossa aula de tipologia textual, né, que a gente mostra lá para você. Então a gente até comenta, olha só, essa parte da definição aqui. Então tem uma questão que a gente deixou como uma questão didática, né? Quando você vai falar, você quer definir o elemento X, então é natural que você coloque na sequência depois do verbo ser, você coloca ou um sinônimo, ou você coloque um hiperônimo, concorda comigo? Então a palavra de valor mais geral. Então o que é o elemento X? O elemento X, o que é X? X é um elemento que faz isso assim, assim, assado. Também é conhecido como tal, aí um sinônimo depois e tal. Beleza? Agora, você não consegue colocar um conceito, uma definição de um elemento, repetindo esse elemento na sequência. O que é matemática? Matemática é uma matemática. Não. A matemática é uma matéria que lida com números assim, assado, com cálculos, blá, blá, blá. Concorda comigo? É isso que ela está pedindo na relação de adequação. Cara, você tem um conceito. Aí você vai falar que investigação é investigação? É o ato ou efeito de investigação? Aí você repetiu. Então, nesse caso aqui, ó, traz um problema de coerência, traz um problema de coesão, porque você colocou a mesma palavra, você repetiu a mesma palavra na mesma frase conceitual. Então, há necessidade de fazer uma modificação. Concorda comigo? Então, o que é investigação? É o ato ou efeito de investigar, buscar, pesquisar. Investigação é o ato ou efeito de investigação? Não. Essa repetição é desnecessária. Concorda comigo? Então a alternativa A é a correta. É lógico. Eu poderia também aqui ter uma variação desse paralelismo. Qual poderia ser essa variação? Essa aqui, ó. Investigação é o ato ou efeito de. Aqui, olha, você percebe a enumeração
do infinitivo, e todos eles, você perceber ali, a raiz é a preposição de. Ato é efeito disso, isto é, de investigar, de buscar, né, de pesquisar. Mas para manter um paralelo, né, para aprofundar um paralelismo, mais precisão ainda, você pode repetir a preposição de. Só que essa repetição, se nós tivéssemos, por exemplo, aqui substantivos, investigação, busca, pesquisa, e aí você colocou a preposição de, e aí na sequência você colocou o artigo, aí você vai ter que repetir a preposição de mais artigo em todos eles. Concorda comigo? Mas aqui são infinitivos, são verbos. Então você colocou a primeira vez, você só vai repetir a preposição de, não tem necessidade. Concorda comigo? Então você pode omitir essa repetição da preposição de, porque ela fica subentendida e facilmente subentendida. Tudo bem? Por exemplo, se eu tivesse aqui, tá, ó, a enumeração de investigação, busca, pesquisa. Está legal? Vamos supor aqui, ó, investigação é o ato ou efeito da investigação, tá? Vamos colocar aqui, ó, vamos supor que tem outra expressão aqui, tá? E aí eu falo assim, ó, da investigação. Agora eu sou obrigado. Se eu tenho a contração diante do primeiro substantivo, eu tenho que colocar a contração diante do segundo e eu tenho que colocar a contração diante do terceiro. Tudo bem? Da investigação, da busca e da pesquisa. Tudo bem? É isso que eu quis dizer quando há substantivo aqui. Mas como há aqui apenas verbo, você tem o primeiro e ele se repete, fica subentendido diante dos demais. Show?